Antes de nós começarmos a exposição do texto de hoje, foi solicitado que eu falasse um pouco do trabalho no Nepal. O Nepal é uma das frentes que nós trabalhamos, e nós trabalhamos no Nepal desde 2012. Eu estava, em 2012, em um ano sabático na Nova Zelândia, e as pessoas às vezes me perguntam, como que foi seu chamado para a missão, transcultural? Eu falei assim, eu nunca fui chamado, eu fui empurrado por Deus para o trabalho, isso é verdade. Eu estava bem em Cuiabá, e um dia eu recebi um telefonema do Chile pedindo para eu ir para o Chile ajudar. Eu falei, não tenho nada para fazer no Chile, estou bem aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, E o pessoal disse, não, nós vamos orar até que você venha, e nós não descansaremos enquanto você não vier. Eu falei, pode orar, mas hoje eu não vou. E aí, começou, e aí eu acho que esse povo de Deus, quando ora, é um problema, Porque eu fui perdendo a paz, a alegria de ficar em Cuiabá, era um troço inexplicável. E um dia eu estava angustiado lá em casa, passando pano no chão. Não porque eu estava passando pano no chão, Isso aí eu já estava adestrado, bem domesticado, entendeu? Mas aquela angústia lá, ajudando a Tânia, e eu falei, Deus, eu não aguento mais esse negócio de essa angústia no meu coração, o que o Senhor quer? E eu estava assim, tinha um telefone na parede, o telefone tocou. Eu peguei o telefone e falei, alô, eu escutei só uma voz assim, nós estamos te esperando no Chile, você vai demorar muito? Eu falei, não é possível. E eu fui para o Chile, me dizer assim, a contragosto, mas era o que Deus queria. E eu fui para Nova Zelândia, não porque eu queria trabalhar na Nova Zelândia, eu fui para lá porque eu tirei um ano sabático, depois de 16 anos trabalhando, eu queria ter um ano para repensar algumas coisas no nosso ministério, e aí nós tiramos um ano sabático. Eu recebi um convite para passar o ano sabático nos Estados Unidos, as portas se fecharam, e quando eu vi, eu estava na Nova Zelândia. E eu fiquei lá um ano de sabático. Quando eu estava me preparando para ir embora, o pastor bateu na porta da minha casa e disse, não vá embora, fique aqui, nós precisamos de você, nos ajude. Eu falei, vamos orar, se Deus orientar, através das lideranças, nós ficaremos. E nós trabalhamos 10 anos, E naquele mesmo ano, eu fui convidado para dar um treinamento. Eu estava lá na Nova Zelândia, e eu fui convidado a dar um treinamento no Nepal. E eu, então, fui para o Nepal, e no final do ano já com as coisas previamente acertadas para permanecermos na Nova Zelândia. E aí, chegando lá, eu dei um treinamento para pastores de alguns países vizinhos, com nepaleses, indianos, butaneses, vietnamitas, E ali, dando o treinamento, eu mencionei aos pastores que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Para quê? Aquilo foi uma revolta popular contra mim. Eles falaram assim, você veio de tão longe para nos ensinar heresia? Eu falei assim, mas o que é a terceira pessoa do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para vocês? Ele falou, não, o Espírito Santo é o poder de Deus, não é uma pessoa. Pessoa é o Pai e o Filho. Eu falei, vocês indianos acreditam assim? Vocês butaneses acreditam assim? Vocês vietnamitas assim? Eu falei, e aí eu passei um dia todo mostrando a eles, de Gênesis a Apocalipse, que o Espírito Santo era uma pessoa. E ao final, eles estavam chorando. E eles quebrantados, E eu perguntei, por que vocês estão chorando? Eles disseram, porque faz toda a diferença. Saber que Ele é uma pessoa, e que Ele habita em nós, que Ele é o nosso Deus, um conselheiro, um consolador, um mestre, aquele que nos guia. Isso muda a nossa vida daqui para frente. E aí o pastor nepalês vira para mim e fala assim, muda para o Nepal.
Eu falei, nossa, eu acabei de assumir um compromisso com a Nova Zelândia. Ele falou, larga a Nova Zelândia para lá, muda para o Nepal. Nós precisamos mais do que eles. Eu falei, eu já dei minha palavra lá. Ele falou, então, venha pelo menos 1 ou 2 vezes por ano nos ajudar no Nepal, porque nós precisamos de vocês aqui. A profundidade bíblica que você trouxe para nós é o que nós precisamos. Nós não precisamos que você venha aqui evangelizar o nosso povo. Evangelizar o nosso povo é nossa tarefa, mas nós precisamos de você aqui para aprofundar a doutrina. E ele me disse uma coisa que prendeu o meu coração ao Nepal. Ele disse assim, pastor, se nós não aprofundarmos o conhecimento bíblico aqui da igreja nepalesa, o sincretismo será inevitável entre a igreja cristã e o hinduísmo e o budismo. Eu falei, mas como é possível sincretizar propostas tão diferentes? Ele falou assim, por natureza, o nepalês já é sincrético. Nós temos no hinduísmo 33 milhões de deuses cadastrados. Qual é o problema de acrescentar 3 mais? Se eu não tenho conhecimento bíblico, se eu não tenho a profundidade bíblica que vai me fazer entender que eu não posso sincretizar. Então, aquilo me prendeu ao Nepal. E desde então, eu estou ensinando, trabalhando lá no Nepal com o treinamento de lideranças, a plantação de igrejas, a formação de discípulos para que igrejas nasçam. E também naquele mesmo ano, eu fui convidado a visitar esse projeto, Meninas dos Olhos de Deus. E quando eu cheguei lá, eu conheci uma realidade que rasgou o meu coração. Eu conheci a realidade do tráfico sexual infantil no Nepal. Isso é um mal que assola o mundo, não é só o Nepal. Mas o Nepal é o lugar com maior incidência do tráfico sexual infantil no mundo. De acordo com a Unicef, cerca de 10 mil crianças entre 10 a 12 anos de idade são vendidas todos os anos ao tráfico sexual. 10 mil. E de acordo com a Unicef, dessas 10 mil crianças que têm entre 10 a 12 anos de idade, depois que elas chegam nos bordéis, em países vizinhos ao Nepal, a expectativa de vida delas é de 2 a 3 anos. Elas morrerão entre 2 a 3 anos. Segundo essa instituição, 9.800 destas 10 mil morrerão entre 2 a 3 anos. E por que elas morrem? Primeiro, porque elas são crianças, e elas são expostas a uma violência brutal. Essas crianças precisam atender entre 25 a 30 homens por dia para ter direito a uma comida. E não há corpo de uma criança que suporte, não há emocional e nem alma que suporte uma violência desta. Somado a isso, elas trabalham, para isso, elas trabalham 18 horas por dia, num ambiente insalubre. Elas acabam contraindo doenças venéreas, e também elas são crianças, elas não têm responsabilidades com uso de contraceptivos, elas terminam engravidando e morrem durante procedimentos de abortos também. E muitas preferem tirar suas próprias vidas do que continuar sendo violentada 25 a 30 vezes por dia. E a cosmovisão hinduísta, ela facilita o suicídio, porque eles creem na reencarnação. Então, entre a humilhação, entre passar por essa humilhação e tirar a sua vida e reencarnar numa outra oportunidade, então é melhor reencarnar e parar o sofrimento, cortar esse sofrimento. Então,
essas meninas terminam por morrer. Quando eu soube disso, isso rasgou meu coração. E eu pensei, eu posso voltar para casa. Naquela época, nós tínhamos uma filha de 12 anos de idade, e eu imaginei a minha filha, e eu pensei, a nossa filha está protegida, mas eu poderia simplesmente pensar, as outras, é cada um por si. Mas eu disse, como cristão, eu não posso voltar para lá assim, eu preciso fazer algo. E ali eu decidi que eu lutaria contra esse mal, que eu iria combater esse mal naquele país, e que eu iria fazer o que eu pudesse para que essas crianças fossem preservadas de serem violentadas dessa forma. Então, nós passamos a integrar o Meninas. Eu e a Tânia somos embaixadores desse projeto. Aqui nós temos a Anjalita Mang, né? Essas meninas, né? Elas são traficadas devido a alguns problemas do Nepal. O primeiro problema é que, nas montanhas do Nepal, o índice de analfabetismo chega a 80%. Esse é um problema que deixa as famílias vulneráveis ao ataque dos traficantes. Somado a isso, claro, por falta de educação, não existe controle de natalidade. Então, as famílias, às vezes, têm 6, 8, 10, 12 filhos. E o terceiro elemento é a pobreza. Então, essas famílias grandes, os pais, muitas vezes, estão lutando para alimentar essas bocas, essas vidas. E o traficante, ele está ali observando as famílias grandes. E ele vê uma família que ela tem ali 1 ou 2 meninas dentro daquela faixa etária que eles querem, 10 a 12, e eles então veem que eles são pobres, que eles estão lutando, às vezes passando até fome. Eles se aproximam, dão uma cesta básica, dão uma ajuda, e aí, quando eles ganham a confiança daquela família, o traficante chega e diz para o pai, olha, a minha esposa lá na capital precisa de 1 ou 2 dessas meninas para ajudá-la no serviço doméstico. E eu queria propor, se você me deixar levar essas 2 meninas aqui, eu vou dar educação, eu vou dar roupa, comida, sapato, assistência médica. E, além disso, pelo trabalho de meio período que elas realizarão para minha esposa, eu vou mandar $50 de ajuda para você aqui na montanha. Ao invés de dar esse dinheiro para elas, eu vou mandar para você, para que você alimente estas outras bocas que estão ficando aqui. E o pai, acreditando que aquilo vai ser bom para aquelas meninas, porque elas terão uma oportunidade de estudar, de ter uma vida melhor, e ainda vão proporcionar uma renda para que os outros recebam alimento, eles acabam entregando as filhas para os traficantes. E assim, eles levam essas meninas, mas claro, é mentira, eles vão levá-las para países vizinhos, para os prostíbulos. Nós não fazemos o trabalho de resgate das meninas, o trabalho é feito por uma missão chamada Missão Internacional de Justiça. Essa missão é uma das que faz, mas é a que trabalha conosco. A Missão Internacional de Justiça é composta por juízes aposentados, delegados aposentados, policiais aposentados, detetives aposentados, psicólogos, médicos aposentados, e eles, os homens, os delegados e os policiais que são acostumados a lidarem com bandidos, né, porque isso é uma máfia, eles vão até os prostíbulos e eles pagam para ficar com as meninas mais novas daquele prostíbulo. Então eles vão para o quarto com elas, as crianças chegando lá já vão tirando a roupinha, eles dizem não faça isso, eu vim aqui só para conversar com você, e eles tiram da mochila chocolates, presilhinhas de cabelo, bonecas,
e eles dão para elas e tentam ganhar a confiança dessas crianças para que elas deem dados, informações que eles precisam para mapear o prostíbulo. Só que esse é um trabalho difícil, porque as crianças estão debaixo de ameaça. Os donos dos prostíbulos dizem: se vocês falarem alguma coisa, nós mataremos as suas famílias nas montanhas. Então, elas levam tempo para confiar e entregar as informações. Uma vez com as informações, é montado um processo, eles vão na Polícia Federal, porque a local está corrompida. Cada criança dessa rende $65 mil por ano ao prostíbulo, e com esse dinheiro eles compram autoridades locais para que eles não sejam interrompidos nos negócios. Mas, com a ajuda da Polícia Federal, eles vêm, eles estouram o bordel, eles resgatam as crianças, e o Missão Internacional de Justiça tem o trabalho, primeiro, de refazer os documentos dessas crianças, porque quando elas chegaram ali, nos prostíbulos, foram queimados, porque elas não sairiam dali vivas. Então, uma vez refeitos os documentos, eles ligam para o Meninas, e o Meninas vai buscar essas crianças e trazê-las para Katmandu. Hoje nós temos 5 casas, com 155 meninas em recuperação, e algumas sendo preservadas também. E uma das meninas que foi resgatada e chegou até nós, foi a Anjali. A Anjali chegou com 13 anos e meio, analfabeta, doente, foi cuidada, tratada, né, física, emocional, espiritualmente. Ela ouviu o Evangelho, ela se converteu a Cristo, e para a glória do Senhor, todas as meninas que já passaram por lá e as que estão lá, elas são convertidas a Cristo, e elas são restauradas pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus. E a Anjali, ela um dia, né, ela conversando comigo, ela disse assim: tio, eu tenho um sonho, e o meu sonho é estudar pedagogia, me formar, voltar para a minha montanha, para o meu povo, e construir uma escola, nem que seja de bambu, mas eu quero educar as crianças para que elas não passem pelo que eu passei. Mas, tio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu não tenho como. Eu falei: Anjali, o teu sonho será o meu sonho. Vá para a universidade, se forme, e eu vou correr atrás de levantar os recursos para construir essa escola. Eu compartilhei com a minha esposa o projeto, com a nossa igreja na Nova Zelândia, e nós então começamos a nos mover. Conseguimos algum dinheiro, mas não era suficiente, né, para nem mesmo comprar um terreno. Mandei cerca de uns 500 e-mails contando essa história, mas ninguém se sensibilizou, praticamente ninguém, apenas 10 pessoas responderam positivamente. Então, nós estávamos ali, a Anjali já perto de se formar, e a gente preocupado, porque não tínhamos o dinheiro para construir a escola. Então, ali durante a pandemia, né, nós decidimos fazer algo que pudesse chamar a atenção das pessoas. E se você quiser conhecer mais sobre a história da Anjali, ela escreveu esse livro, A História de um Resgate. Esse livro, ele é fantástico, ele é um livro poderoso, no sentido de mostrar a poderosa história da redenção de Cristo na vida dessa jovem. E é incrível, irmãos, se vocês puderem comprar, ele é da editora MCM, e vocês podem comprar no Amazon, ele tem o e-book também, vocês podem ler, e podem, inclusive, presentear como um livro evangelístico também. E todo o lucro desse livro também é revertido para a escola que foi construída lá nas montanhas. Bom, nós, então, ali pensativos, né, a respeito do que nós iríamos fazer,
Deus nos deu a ideia, nos trouxe uma luz de fazermos esse projeto do Ride for Freedom, que seria um projeto de nós pedalarmos a Nova Zelândia toda, de norte a sul, e tentar vender os quilômetros para que nós pudéssemos construir essa escola. Nós iríamos precisar de $60 mil, nós iríamos pedalar 3.000 quilômetros, nós dividimos os 60 mil pelos 3.000, chegamos ao custo de $20 por quilômetro, e então eu e a minha esposa, nós começamos a pedalar para construir a Rasta Memorial School. E nós começamos nossa jornada no norte, né? Lá no extremo norte da Nova Zelândia, até chegarmos no extremo sul da Ilha Sul. Foram 45 dias na estrada, pedalando debaixo de sol, chuva, frio, vento, calor, era primavera, e nós estávamos pedalando do norte para o sul. Os ventos na Nova Zelândia, eles são do sul para o norte, então, maiormente, nós pedalamos com ventos contrários. Isso era um sacrifício imenso, irmãos, porque o pior inimigo de um ciclista é o vento, né? E principalmente quando você tem side bags, que você tem muito ponto de atrito que o vento usa para te frear, né? Então a gente, com muita luta, nós fomos pedalando, e nós pedalávamos 80, 90, 100, 110, 120 quilômetros por dia, dependendo do terreno, do vento, e a gente ia, no final do dia, a gente montava a nossa barraca lá, ainda ia para a internet, tentar subir vídeos, fotos, falar com as pessoas, desafiar as pessoas a nos ajudarem a construir esse sonho de liberdade nas montanhas do Nepal. E nós fomos avançando, fomos vendendo quilômetros, mas quando nós estávamos próximos do fim, uma semana antes, nós havíamos conseguido apenas $30 mil dos 60 que nós precisávamos. Naquela noite, eu e a minha esposa choramos muito, nós ficamos muito abatidos, desanimados, porque por mais que a gente estava passando aquele esforço, fazendo aquele esforço enorme, um sofrimento, uma luta, porque nós não éramos ciclistas, nós éramos loucos, aventureiros, querendo libertar aquelas crianças, né? E aí as pessoas não se sensibilizavam. Nós choramos naquela noite, nós nos desanimamos, mas ao final eu disse para a Tânia, oremos. O Senhor é quem tem o controle do coração das pessoas. Vamos orar, vamos pedir que Ele tenha misericórdia e que Ele possa nos dar graça nesse empenho, nesse esforço. No outro dia, uma pessoa entrou lá naquelas plataformas de doação e ela comprou $8 mil de quilômetros, e nós já ganhamos um fôlego. No outro dia, outra pessoa entrou e comprou $10 mil de quilômetros, e assim nós fomos a 40, 48, e quando nós chegamos lá embaixo, em Bluff, na última vila da Nova Zelândia, beira-mar, nós havíamos alcançado $92 mil americanos, dos 60 que nós almejávamos, né? E as pessoas continuaram comprando quilômetros, mesmo depois que nós tínhamos terminado, mas nós falamos, olha, não pedalamos nenhum mais, quer comprar, compra, mas nenhum quilômetro mais. E o povo continua comprando, e nós chegamos a $160 mil em quilômetros. Naquela época o dólar estava 6 e pouco, nós atingimos R$1 milhão com a pedalada, para a glória do Senhor. E a escola está aí, construída, né? Deus nos deu a graça de fazermos muito mais do que nós esperávamos fazer, né? E ela está aí sendo um instrumento para a proteção destas crianças, né? E também um instrumento para que o irmão mais velho seja conhecido, ok? Eu não posso falar muito sobre isso, mas essas crianças estão sendo educadas, mas o nosso alvo é que elas conheçam também
o irmão mais velho e sejam impactadas pelo testamento dele, ok? Então, esse é o trabalho, eu sei que vocês apoiaram, que muitos aqui compraram quilômetros, então, o nosso muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe, que Deus prospere a vida de vocês e recompense vocês por todo o apoio dado a esse trabalho lá nas montanhas do Nepal, ok? Muito bem, então nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los, a que nós possamos meditar na palavra. Eu quero convidá-los de novo a que abram em Mateus capítulo 28. Nós estamos falando do discipulado como a única missão que Cristo entregou à sua igreja. Ontem nós falamos da conceituação do que é discipulado, e nós trabalhamos a desconstrução de conceitos errados a respeito de discipulado. Se você quiser entender mais sobre isso, vá até a página da igreja, o canal da igreja, escute a mensagem de ontem, que ela vai fazer muito sentido ao que eu vou falar hoje também a vocês, ok? Então, vamos ler novamente a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 28, de 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Bom, nós temos discorrido sobre a questão de que a missão que a igreja recebeu de Cristo, a única missão, é a missão de fazer discípulos para Ele. E essa missão precisa ser obedecida. E hoje nós vamos falar um pouco, então, do discipulado, ou desta missão, no ministério de Cristo e dos apóstolos. Como que o ministério de Cristo e dos apóstolos foi um ministério, ou foram ministérios focados na questão de fazer discípulos, e que esses discípulos fossem discípulos consistentes do Senhor Jesus, E aqui nós vamos perceber a importância desse assunto, a importância desta ordem, desta missão para o nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de caminhar com vocês no versículo 18 apenas hoje, quem sabe umas pinceladas nos versículos 19 a 20, Então, como nós podemos ver a importância do discipulado no ministério de Cristo? Nós vamos caminhar um pouco e ver isso nesse texto. Mas antes, eu gostaria de lembrá-los que esse texto, ele a despeito de ser e mostrar a importância desse assunto para o Senhor Jesus, ele é chamado aqui por um título humano de a Grande Comissão, mas infelizmente, a despeito da importância dele para Cristo, alguém já disse que ele poderia também ser chamado de a Grande Omissão. Não a Grande Comissão, mas a Grande Omissão. Esse texto, ele é um daqueles textos que quando nós lemos e a sensação que nós temos é que ele não foi escrito para nós. Ele foi escrito para outras pessoas. Ele foi escrito para pastores, para
evangelistas, para missionários, mas não para mim, como membro da igreja. Isso aqui não é para mim, eu não tenho esse chamado. Mas eu gostaria de poder também desconstruir esse conceito na tua mente, e eu gostaria de desafiar você a olhar para esse texto como sendo escrito para você, como toda a Escritura é para nós, palavra de Deus e autoridade para guiar a nossa vida. Esse texto foi escrito para nós, e ele, se ele é importante para Cristo, deveria também ser importante para nós. E como nós podemos ver a relevância desta ordem, deste mandamento, para o nosso Senhor Jesus? Bom, primeiro aspecto que revela a relevância e a importância dele para Cristo. No versículo 18, Mateus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, 2 pontos. Isso aqui é uma introdução de Mateus à grande comissão. E nesta introdução de Mateus, Mateus está fazendo um destaque, que estas palavras que virão logo a seguir, elas são palavras do nosso Senhor Jesus. Mas o que tem a ver isso? Tudo aqui é palavra de Cristo. Essas são palavras de Cristo, mas elas são também as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos. E as últimas palavras de alguém em um contexto de despedida, elas se tornam palavras de destaque, relevantes, necessárias e urgentes. Eu não estou dizendo que isso aqui é mais Bíblia do que o restante. Toda a Escritura é inspirada e é autoridade para guiar a igreja. Mas nós não podemos fechar os olhos para o fato de que o nosso Senhor Jesus escolheu estas palavras como sendo as suas últimas palavras, para serem dadas aos seus discípulos. E Mateus está usando, inclusive, 2 verbos relacionados à fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Por que 2 verbos relacionados à fala? Ele poderia simplesmente ter dito, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, comunicaria? Sim. Ou ele poderia ter dito, Jesus, aproximando-se, disse-lhes, cumpriria a função. Mas Mateus está usando 2 verbos relacionados à fala. Dentro do estudo da cultura hebraica, isso aqui para alguns estudiosos é um hebraísmo. Um judeu, quando ele quer dar ênfase em algo, ele repete 2 ou 3 vezes para destaque. E o que Mateus está fazendo é destacar que as palavras que virão de agora para frente, elas são palavras de Cristo, mas mais nós sabemos que aqui elas estão postas desta forma, e elas são as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos. E os evangelistas que narraram as últimas palavras de Cristo, eles narraram sempre destacando que as últimas palavras de Cristo eram relacionadas ao cumprimento da missão de fazer discípulos. Para que você entenda melhor isso, suponhamos que você tivesse 10 horas de vida daqui para frente, que você morreria daqui 10 horas. E eu não estou desejando que ninguém morra, é só um exemplo, tá bom? Nem precisa bater na madeira, tá? É um exemplo, tá? Mas vamos supor que você soubesse que daqui 10 horas você morreria. Como você viveria as suas últimas 10 horas? Com quem você passaria as suas últimas 10 horas? E o que você reservaria como tuas últimas palavras para estas pessoas que você escolheria passar as suas últimas horas de vida com elas? Eu penso que eu
e eu acho que você também faria isso, eu escolheria passar, se eu soubesse disso, eu escolheria passar com a minha família, com as pessoas, os amigos mais próximos, chegados, discípulos de uma caminhada, e eu usaria estas últimas horas para reforçar conceitos, valores, princípios que eu gostaria que eles nunca abandonassem. O que Jesus está fazendo aqui? É exatamente isso. Esse encontro aqui é um encontro programado, agendado, desejado por Cristo. Se você ler o capítulo 28, versículo 10, logo depois da ressurreição, o Senhor Jesus disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus decidiu intencionalmente passar as últimas horas dele fisicamente nessa terra, com os seus discípulos mais maduros, e Jesus escolheu como suas últimas palavras para os seus discípulos esta ordem: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Mas sabe o interessante, irmãos? É que esse assunto não era um assunto novo. Não foi uma carta que Jesus guardou na manga para tirar na última hora e botar sobre a mesa para uma cartada final. Não é isso. O assunto já era um assunto explorado, ensinado, batido, tratado, mas mesmo assim, Jesus decide usar estas palavras como sendo as suas últimas palavras. Isso era importante para ele. Ele já havia ensinado os discípulos a respeito da responsabilidade da missão. Ele já havia treinado aqueles discípulos, ele já havia enviado os apóstolos a cumprirem a missão. Depois ele enviou os 70 de 2 em 2, depois ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, que vocês vão e vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. A missão não era algo novo, era um assunto conhecido dos discípulos, mas mesmo assim, o Senhor Jesus decide reservar como suas últimas palavras a ordem de irmos e fazer discípulos. Isso revela a importância da missão no ministério e no coração do nosso Senhor. E aquilo que é importante para Cristo, se Ele é o Senhor da nossa vida, deveria ser importante também para nós. Aquilo que é prioridade para Ele, deveria também ser prioridade para nós. Aquilo que é a estratégia dEle para a sua igreja, deveria ser a nossa estratégia também para a igreja dEle. Cumprirmos a missão de fazermos discípulos para Ele. Isso é o primeiro destaque do texto que mostra a importância, a relevância do discipulado no ministério do nosso Senhor Jesus. Um segundo aspecto está ainda no versículo 18. Depois dos 2 pontos, começam as palavras do Senhor. E as palavras do Senhor diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se a primeira sentença foi uma introdução de Mateus à grande comissão, esta frase agora, ela é também uma introdução de Cristo à grande comissão. Ele disse, antes de dizer: ide, portanto, fazei discípulos, ele faz essa invocação da sua autoridade real, cósmica. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu, e toda autoridade me foi dada na terra.
portanto, aí entra o mandamento. Mas antes do mandamento, nós temos a invocação dessa autoridade real dele sobre todo o universo, para nos dar um mandamento. Irmãos, esta é a primeira e única vez que Cristo fará uso da invocação da sua autoridade para nos dar um mandamento. Nunca antes e nunca depois o Senhor usou desta autoridade para nos dar um mandamento. Ele já havia dado outros mandamentos, tão importantes como este. Ele nos deu o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto amem a Deus e amem o seu próximo. Ele não invocou a sua autoridade. Ele já havia nos dado um mandamento de perdoar, mas ele também não invocou sua autoridade para nos dar este mandamento. Esta é a primeira e a única vez que ele invocará, declarará sua autoridade para nos dar um mandamento. Ele já havia falado com os seus discípulos como um irmão mais velho. Ele falou com os seus discípulos como um mestre. Em outras oportunidades, ele falou com os seus discípulos como um amigo, mas agora ele não está falando como o irmão mais velho, ele não está falando como um mestre, ele não está falando como um amigo. Agora ele está dizendo: eu sou o rei sobre os céus e a terra, e invocando a minha autoridade real, eu digo a vocês, súditos, vão e cumpram a missão que eu estou dando a vocês e façam discípulos para mim em todas as nações. Isso revela a relevância, a importância dessa missão no coração do nosso Senhor. E talvez você possa pensar: bom, Cristo nunca havia feito isso antes, porque ele ainda não tinha essa autoridade. Ele só recebeu essa autoridade depois da morte e da ressurreição dele. Pensando do ponto de vista da economia da Trindade, se você pensar assim, você tem razão, do ponto de vista da economia da Trindade. Mas isso é apenas algo interno da Trindade. Isso não significa que Jesus antes não tinha autoridade para invocar e dar ordens aos seus discípulos. Ele tinha. O Evangelho de Mateus tem como palavra-chave justamente a palavra autoridade. Esta é a palavra-chave desse Evangelho. Mateus escreve o Evangelho e, na perspectiva de Mateus, ele está escrevendo o Evangelho do reino que tem um rei cheio de autoridade. Essa é a perspectiva de Mateus. Ele começa esse evangelho destacando a autoridade de Cristo, e ele termina esse evangelho destacando a autoridade de Cristo. Não que Mateus não soubesse da doutrina da economia da Trindade, mas Mateus entendia que nunca o esvaziamento de Cristo tinha tirado dele qualquer autoridade, como Deus que ele era. E se você quiser ver apenas alguns destaques de Mateus a respeito da autoridade de Cristo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem o quê? Como quem tem o quê? Autoridade, e não como os escribas. Logo a seguir, no capítulo 8, Mateus narra várias curas
feitas pelo Senhor Jesus. Ele cura um leproso, ele cura o criado do centurião, a sogra de Pedro e outras curas. E no evento da cura do criado do centurião romano, Jesus se encontra com esse homem. Esse homem fala: Senhor, o meu criado está doente de morte, paralítico, sofrendo, né? E Jesus diz: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados debaixo da minha autoridade. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo, faz isso, ele o faz. Não precisa o senhor ir lá. Basta uma palavra sua, e a tua autoridade curará o meu servo lá na minha casa, porque o Senhor tem o quê? Autoridade. E aí ele entra mais adiante, ele entra num barco para atravessar o lago, e quando ele está atravessando, dormindo no barco, enquanto os discípulos navegavam, uma forte tempestade vem contra esse barco, e então eles, assustados, acordam o Senhor e diz: salva-nos, Senhor, porque perecemos. E Jesus então acorda e diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem à sua autoridade? Então Mateus está dizendo, ele ensina com autoridade, as enfermidades obedecem à sua autoridade, ele tem autoridade sobre a natureza. E continuando, ele vai então do outro lado, chegando do outro lado na terra dos Gadarenos, ele se depara com 2 homens endemoniados, e esses homens endemoniados correm perante ele, se prostram e gritam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E novamente Mateus está mostrando a autoridade. Cristo, com uma palavra, expulsa aquelas legiões de demônio, mostrando a autoridade dele sobre o mundo espiritual caído, as trevas. Então Mateus está dizendo, ele tem autoridade no ensino, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual caído, as trevas, os demônios, o diabo, todos obedecem à voz dele. E no capítulo 9 ele volta para o outro lado, né, chega a Cafarnaum, e ali trazem para ele um homem paralítico. Ele olha para aquele homem e diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E aí Mateus fecha esse bloco do destaque da autoridade de Cristo, dizendo: e vendo as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então Mateus está dizendo, ele é o Senhor, ele é pleno de autoridade, ele ensina com autoridade, as enfermidades se submetem à sua autoridade, a natureza obedece à sua autoridade,
os demônios obedecem à sua autoridade, os pecados são perdoados porque ele tem autoridade, e os homens reconhecem que nele havia autoridade. Então, o problema não era falta de autoridade para invocá-la, para nos dar um mandamento. Ele intencionalmente escolheu invocar essa autoridade naquele mandamento que ele queria que nós não perdêssemos ele de vista. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Eu não estou falando com vocês como amigo, eu não estou falando com vocês como mestre, eu não estou falando com vocês como irmão mais velho, eu estou falando com vocês como rei. E quando um rei fala, o que os seus súditos precisam fazer? Obedecer. É Jesus o teu rei? É Jesus o rei da tua vida? Eu te pergunto, irmão, irmã. Tem duas formas de nós respondermos isso. Uma é com palavras e outra é com a vida. Nós podemos dizer, Jesus é o meu rei, é o nosso rei. Mas se nós não estamos envolvidos profundamente com essa missão de fazer discípulos para ele, então nós estamos dizendo para ele, o Senhor pode ter autoridade no teu ensino, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre perdão de pecados, mas na minha vida mando eu. Na minha vida domina a minha agenda. Na minha vida são os meus sonhos, que são prioridades, e eu não abro mão deles para cumprir a tua ordem. Então, nós estamos de fato dizendo para ele, o Senhor reina sobre tudo isso, mas não reina na minha vida, porque eu vivo como eu quero, com as minhas prioridades. E é isso que a igreja tem dito para Cristo, irmãos, infelizmente, a respeito do discipulado. Ontem, eu disse para vocês que, em pesquisa, nós temos visto que 85% das igrejas não tem nenhum envolvimento com a missão de fazer discípulos para Cristo. Igrejas que vivem em função de si mesmas, que gastam seus orçamentos consigo mesmo, com reformas e construções que nunca terminam, com investimentos dentro das suas quatro paredes, e não tem nada envolvido com discipulado. E quando tem, eu disse ontem, e volto a reafirmar, cerca de 14% das igrejas que trabalham com alguma forma de discipulado, trabalha com discipulado pensando que isso é apenas algo para novo convertido, e não é algo que deve envolver a minha vida como um todo. Não é uma ordem obedecida. Nós temos desprezado a ordem do rei, quando até mesmo a nomenclatura bíblica nós substituímos. Quando as pessoas perguntam o que somos, normalmente o que nós respondemos? Somos crentes. Somos crentes em Cristo. Não é essa a nossa resposta, maiormente? Quando alguém indaga sobre a nossa religião, a nossa resposta é, somos crentes. Mas em nenhum lugar na Bíblia alguém foi denominado de crente por ser um seguidor de Cristo. A palavra crente, atribuída a alguém, ela é usada no sentido de dizer que aquela pessoa havia crido, mas não porque ele era um seguidor de Cristo e ele era chamado de crente. Ao contrário, a nomenclatura bíblica é discípulo, e esta ocorre 344 vezes nas Escrituras Sagradas. Mas nós nunca dizemos que nós somos discípulos de Cristo, nós dizemos que nós somos crentes em Cristo. Lamentavelmente, nós mudamos até mesmo isso.
E sabe que as pessoas têm razão? Porque pensando, analisando as igrejas em modo geral, mundo afora, eu posso elencar 4 características de um crente. Quais são essas 4 características de um crente? Primeira característica de um crente, ele confessa Jesus como seu único Salvador. Ele declara, sustenta isso. Segunda característica de um crente, ele frequenta uma igreja pelo menos uma vez na semana. Terceira característica de um crente, ele até contribui financeiramente para o avanço dessa igreja que ele está congregando. Quarta característica de um crente, alguns destes crentes até mesmo assumem um cargo de trabalho dentro das funções internas da igreja. Essas são as características que marcam a maioria, talvez 90% das pessoas que frequentam uma igreja evangélica no mundo. Essas são as 4 características. E muitos pastores estariam felizes com uma congregação cheia de pessoas com essas 4 características. Mas nós podemos olhar para as Escrituras e nós podemos encontrar 4 características mínimas de um discípulo de Cristo. Primeira característica de um discípulo de Cristo, ele confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tudo começa com essa declaração de fé. Segunda característica de um discípulo de Cristo, ele está comprometido, profundamente comprometido em servir e cultuar em uma igreja local. Essa é uma segunda característica de um discípulo. Ele está comprometido profundamente em servir e adorar com uma comunidade. Terceira característica de um discípulo de Cristo, ele conhece profundamente o pensamento do seu mestre. Não há possibilidade de ser discípulo de alguém se você não dominar o pensamento daquela pessoa. Isso acontece no mundo secular e também é dentro das Escrituras. Suponhamos que aqui o Lucas, né, falasse assim, eu sou discípulo do Biso, e eu falasse, ótimo, que boa pessoa para seguir o Biso. Então eu perguntaria para o Lucas, Lucas, qual é a filosofia do Biso? Qual é a teologia, a doutrina do Biso? Então Lucas, doutrina do Biso? Olha, pastor, eu não sei, não entendo muito bem a doutrina, a teologia dele, mas eu sigo ele porque ele é legal, ele é gente boa, ele é simpático, ele aglutina, ele é carismático. A minha pergunta, Biso, você teria vergonha ou orgulho desse discípulo? Vergonha. Porque para você dizer que você é discípulo de alguém, você precisa dominar o pensamento teológico, doutrinário daquele mestre. E sabe qual é o problema, irmãos? Justamente por falta de um discipulado bíblico consistente, a igreja evangélica mundial é semi-analfabeta de teologia e doutrina de Cristo. E quando eu falo teologia e doutrina de Cristo, eu não estou falando daquele departamento da sistemática chamado Cristologia. Eu estou falando de toda a Escritura, porque toda a Escritura é sobre Cristo. Ele disse, toda a Escritura testifica de mim. Nós vivemos uma geração onde
a ignorância bíblica e teológica marca profundamente as pessoas. As pessoas, elas têm arrepios quando escutam muitas vezes a palavra doutrina. Para elas, doutrina é algo árido, seco, que vai fazer definhar a sua alma se você for estudar doutrinas. E às vezes eu escuto gente dizendo assim, olha, o que eu gosto de Jesus é que Jesus nunca ensinou doutrina. Eu falei, então nós estamos lendo outro Jesus, porque o que eu estudo, o que eu leio, é o maior teólogo das Escrituras Sagradas. Ele destilou a doutrina debaixo da inspiração do Espírito Santo também, mas como Deus, Ele traz com plena autoridade a interpretação, a luz e a doutrina plena das Escrituras Sagradas para nós. Então, para alguém ser discípulo de alguém, precisa dominar o pensamento dele. E o que a igreja evangélica não faz é justamente conhecer as doutrinas de Cristo contidas nas Escrituras Sagradas. Nós somos uma igreja semi-analfabeta de doutrinas, infelizmente. Quarta característica de um discípulo: o discípulo está profundamente comprometido com a missão do seu mestre. Todo mestre tem uma doutrina e todo mestre tem uma missão, senão não é mestre. E Cristo está dando a missão também para nós. Então, quando eu olho sobre essas quatro características de um crente, e quando eu olho sobre essas quatro características bíblicas de um discípulo de Cristo, e amanhã nós vamos aprofundar mais sobre elas, amanhã de manhã, a pergunta que eu faço para vocês é: a igreja evangélica brasileira, ela está cheia em seus bancos de crentes em Cristo ou de discípulos de Cristo? Do que nós estamos cheios? Sejamos honestos, irmãos. Do que nós estamos cheios? De crentes em Cristo. Temos poucos discípulos que se encaixam nestas quatro características. Então, quando nós pensamos na missão do discipulado, o grande alvo, primeiramente, não são os que estão lá fora. O grande alvo do discipulado é essa massa de crentes que está aí frequentando a igreja domingo após domingo, sem entender o evangelho na profundidade dele, na demanda do discipulado. Toda vez que nós vamos lá fora fazer um novo discípulo e nós trazemos ele para dentro dessas igrejas cheias de crentes, o que esses discípulos logo se tornarão também? Eles vão entrar no padrão. Infelizmente, a igreja tem desprezado a ordem do Senhor, e toda vez que nós desprezamos e desobedecemos, nós colhemos o que plantamos. Nós colhemos o que plantamos. E o Senhor, então, está aqui nos mostrando a importância do discipulado no coração dele, no ministério dele. Mas nós temos jogado isso fora, para trabalhar com metodologias que são muito mais humanas do que aquelas que ele desenhou para a sua igreja. E nós colhemos as consequências. Nós colhemos as consequências. A igreja nunca foi tão rasa. A igreja nunca foi tão superficial da Escritura e das doutrinas. A igreja nunca foi tão omissa no cumprimento da missão. A igreja está aí afundada em maus testemunhos, afundada em escândalos, porque nós temos desfocado daquilo que Jesus mandou nos fazer, e estamos correndo atrás de coisas que Ele não nos mandou fazer. Que Deus tenha piedade de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
e que Ele nos leve a arrependimento e a tomadas de decisões que nos levarão a obedecê-lo como Rei e priorizar aquilo que é prioridade para Ele. Ele não quer que nós façamos crentes, Ele quer que nós trabalhemos intencional e profundamente focados em fazer para Ele discípulos, e não apenas crentes nele. Que Deus, que o seu Filho se apiede de nós como igreja e nos ajude a voltarmos às Escrituras nesse assunto sumamente importante. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos dizer que nós nos coramos de vergonha diante dela, como igreja presbiteriana, como igreja brasileira, como igreja mundial, porque nós temos virado as costas para o Rei, nós temos feito pouco caso daquilo que é importante para o Senhor da igreja, para o Rei absoluto dos céus e da terra. Nós temos desfocado daquilo que o Senhor realmente nos mandou fazer, e temos nos afundado numa igreja que é apenas consumidora de religião, e não uma igreja viva, pujante, forte, obediente, que faz discípulos para o Senhor. Traga arrependimento ao nosso coração, Senhor. Traga consciência e mudança ao nosso coração. E nos ajude a Te obedecer. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor, onde nós veremos a plenitude da Tua glória e da Tua autoridade na vinda do Teu reino glorioso. E nós nos arrependeremos por não submeter nossas vidas àquilo que era importante para o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a pararmos de correr atrás dos nossos próprios reinos, sonhos e projetos. Ajuda-nos a morrermos para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós e sejamos obedientes à Tua missão. Ajuda-nos a pagarmos o preço de conhecermos o Teu pensamento, a Tua doutrina, para que ao fazermos discípulos para o Senhor, façamos discípulos consistentes, que também farão outros consistentemente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dê fé, que vale a pena investir naquilo que o Senhor nos mandou investir. E o Senhor prometeu que as demais coisas nos serão acrescentadas. E o Senhor não estava brincando, nós cremos. Ajuda-nos, Senhor, a crer nesta promessa. Oramos-te, Pai, envergonhados, humilhados e carentes do Senhor. No nome santo do Teu Filho Jesus, nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Amém.